A taxa de suicídio entre jovens cresceu 6% ao ano no Brasil entre os anos de 2011 e 2022. Os dados são de pesquisa feita pelo Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, o SIDAX Fiocruz, Bahia, em colaboração com pesquisadores de Harvard. Nós vamos ter essa conversa agora com o psicólogo do Hospital Santa Mônica, Antônio Chaves. Antônio, é um prazer recebê-lo na nossa programação. É um prazer estar aqui com vocês novamente, Isabela. Sempre bom estar podendo dividir conhecimento e informação. Antônio, o que coloca esse público de 10 a 24 anos mais vulnerável, com mais tendência suicida? Isabela, é uma questão muito complexa, mas a maioria dos suicídios nessa faixa etária tem a ver com o sentimento de não pertinência a um grupo. Os pais têm que trabalhar muito. Hoje, a competição por desempenho é muito grande. O mercado exige comportamento dos pais que eventualmente acabam inibindo uma performance de família da maneira como conhecemos. Então a gente percebe que o contato dos pais com os filhos é diminuído. Essa sensação de pertinência se estende à sociedade, escola, clubes, a dificuldade de interação. Percebemos que hoje o mundo virtual tem um grande lugar nas interações sociais. Então, a gente percebe que o jovem vai perdendo as habilidades sociais de interações, né? Eles vão perdendo essa capacidade. Eles pertencem a vários grupos virtuais, mas nenhum grupo que realmente exerça algum tipo de contato. Existe uma dificuldade de autoconhecimento, de tanta informação e influência que os algoritmos acabam imprimindo nesses jovens. Então, essa sensação de não pertinência leva a uma sensação de vazio, como se ele não tivesse um lugar no mundo. E isso acaba induzindo a esses pensamentos de autoextermínio. Certo. Agora a gente observa nessa pesquisa, Antônio, que é uma faixa etária que compreende ali a saída da puberdade até o fim da adolescência, identificada pela OMS até os 24 anos. Mas os anseios, as expectativas de uma criança, né, ali de 10 anos, é diferente desse jovem que ali na faixa dos 23, 24, ele já está saindo da faculdade, enfim, com expectativas de mercado de trabalho, especificando cada grupo. O que a gente pode observar dessa criança aí na entrada da puberdade e também desse jovem adulto já sendo inserido no mercado de trabalho? É até interessante isso, Isabela, porque vamos lá. Justamente essa faixa, a pessoa ela é cobrada como um adulto, mas tratada como uma criança. Ele não tem autonomia. É uma faixa de formação da personalidade, né? A gente sabe que a personalidade é formada até os 23, 24 anos. E elas são muito suscetíveis a influências, né? Devemos levar em consideração também que o pensamento de autoextermínio é uma construção, né? Ela começa muito cedo e ela pode se manifestar em diferentes momentos da idade da pessoa, né? Quando a gente percebe jovens de 10 a 16 anos que tem essa tentativa de autoextermínio, no meu entendimento é um sinal de alerta para toda a sociedade. É algo que não está funcionando direito na sociedade, na família e até na escola. Existe algum lapso, alguma coisa que está falhando e que não estamos percebendo. Já os jovens de 20 a 24 anos, 18 a 24 para ser mais justo, talvez a dúvida, né, daquilo que será da própria vida, qual que é a carreira que ele deve seguir. A gente percebe que
às vezes o ser humano tem uma pulsão, um desejo, né? Algo que nele é natural, aquilo que ele gostaria de fazer. Mas também existe o desejo da família, o desejo da sociedade, aquilo que vai dar mais dinheiro. Então, por vezes, a pessoa entra em um dilema existencial entre aquilo que ele gostaria de fazer e aquilo que ele tem que fazer. Esse dilema abre precedente a várias dúvidas e questionamentos. E se não tiver uma boa orientação, esse jovem pode se perder, né, em suas divagações. Antônio, no início da sua fala, você destacou que, sobretudo nessa faixa entre os 10 aos 16, pode ser algo que não esteja funcionando e que deve ser chamada a atenção da sociedade. Pela sua experiência em consultório, o que é possível afirmar que merece ser revisto? Eu percebo que existe aí uma falta de um diálogo efetivo entre pais e filhos, né? Existe uma falta de atenção, às vezes, da escola ao aluno de uma maneira mais efetiva. Existe um temor dos filhos se posicionarem de maneira assertiva junto aos pais. E eles têm esse temor porque não vê espaço para isso. Eles enxergam os pais como figura de autoridade. E isso impede um bom diálogo. Outra coisa que eu percebo, Isabela, é que realmente as tradições familiares vêm sendo diluídas. Existe um excesso de autonomia e liberdade para esse jovem. Né? Antigamente nós sentávamos à mesa para termos refeições juntos, né? Era quase que uma obrigação. Hoje o excesso de liberdade não tem isso. Né? Às vezes a gente percebe que os componentes de uma família conversam via aplicativo, estando todos dentro da casa no mesmo tempo. Esse distanciamento que a tecnologia proporcionou, e eu não quero ser um crítico da tecnologia, porque ela é maravilhosa, ela facilita muita coisa, também vem nos distanciando. Uma vez identificado que esse suicídio cresceu aí cerca de 6% nesse período de 2011 a 2022, nesse grupo, sobretudo, e o Brasil se destaca, o que, Antônio, nós podemos classificar como medidas efetivas de prevenção ao suicídio? Hoje em dia as relações são muito pautadas na descartabilidade e na instrumentalização. O que isso significa? Os meus vínculos sociais são desenvolvidos de acordo com aquilo que uma pessoa pode me oferecer. E a partir do momento que ela não me oferece mais nada, eu a descarto. Então, essa descartabilidade, né, essa falta de permanência, gera uma insegurança constante. Então, a família tem que trazer a mensagem que essas pessoas, né, os entes, não são descartáveis. Né? Existe, sim, relações duradouras, que devemos entender as limitações do outro, que devemos superar as crises. Né? Hoje parece que o jovem, diante de qualquer crise, prefere desistir do que ficar insistindo em construir uma relação mais duradoura. Uma outra parte que é importantíssima são as campanhas de prevenção na escola e as campanhas de prevenção nas mídias como um todo, que nem esse programa está fazendo neste momento. Trazer à tona esse assunto, né, que apesar de ser um tabu para algumas pessoas, é de suma importância. Trazer para um lugar de diálogo, onde as pessoas possam falar sem medo, né, de se posicionar, de colocar as suas fragilidades, um lugar de acolhimento e escuta. Penso que o grande desafio é esse lugar de escuta sem julgamento, porque o jovem, com todas as suas questões, né, ali entrando na fase da adolescência, o corpo mudando, seu posicionamento, enfim, encontrar esse lugar onde ele se sinta acolhido, escutado e, mais que isso, né, Antônio, sem julgamento. Com certeza. É até interessante, porque é uma frase que o senso comum utiliza demais, né? Que palavras me comovem e o exemplo me convence. Então, para ter esse lugar,
A criança tem que ver o pai e a mãe praticando essa fala, né? Essa fala tem que ser uma prática entre pai e mãe, tem que ser um exemplo, para que eles também aprendam através do exemplo. O comportamento humano é feito através da modelagem, ou seja, a criança vê, a criança faz. Então, esse diálogo já deve ser praticado sempre, né, Isabel? Sem dúvida. Antônio, gostaria de agradecê-lo por estar conosco na nossa programação, convidado a voltar em outras oportunidades. É um prazer estar aqui com vocês em nome do Hospital Santa Mônica. A gente se sente muito lisonjeado e conte sempre com a gente. Tá certo. Muito obrigada.